Ok, pessoal, é tão bom nós podermos estar envolvidos em algo que é muito maior do que nós mesmos, não é? So it really is good to be able to be involved in something that is bigger than ourselves, Muito maior. much bigger. E eu fico sempre entusiasmado quando ouço estas histórias de malta que está por sítios onde eu nem sequer pisei, nem sequer sei como é. So I'm always excited, encouraged when I hear stories of people that are living in places or going to places that I've never been to or sometimes never heard of. E de repente conheço numa conferência deste género, noutro contexto. And then suddenly in a conference like this or different places we'll meet. E nós podemos encorajar-nos uns aos outros, mesmo estando a viver realidades um bocadinho diferentes. And we can encourage each other even though we're living in quite different realities. E de repente eu conheço uma pessoa há 5 minutos, acabei de conhecer o Luke e já sou um amigo dele, mais do que isso, eu sou um irmão. And all of a sudden I've just met Luke today and spent some time talking to him and suddenly I've got a brother. Não o conhecia, eu já o tinha conhecido, estava só a dar um exemplo. Yeah. E agora eu queria vamos só pegar nestes próximos minutos e vamos chamar aqui à frente, já daqui a pouco, 3 pessoas e vamos também conhecer a realidade de 2 casais, 2 famílias que decidiram sair do sítio onde estavam para dizer que sim ao chamado de Deus para eles. So we're just going to have a brief moment now just to meet 2 couples that have going to share a bit of their story and what they're doing, the reality where they're serving now. Então vamos recebê-los com uma salva de palmas ao Luís e ao Vinícius e à Diana. With a huge welcome for Luís and Vinícius and Diana. Estão a dizer que as crianças podem ir para o Kids Club. Crianças, fujam daqui. The kids can go to Kids Club now. Então, isto vai ser muito simples. Passem para aqui, se calhar. So this is very, very simple. E nós vamos... O intuito é simplesmente nós os conhecermos melhor, sabermos onde estão, o que estão a fazer e depois, ativamente, como igreja, como corpo, vamos poder orar por eles também. So we just really want to have an opportunity to meet them, hear what they're doing, where they're serving God, and basically at the end we're going to be praying for them. Então, podemos começar aqui pelo Vinícius e pela Diana. Digam-me quem vocês são, onde é que estão, o que é que estão a fazer. Contem um bocadinho sobre So Vinny and Diana, tell us a bit about yourselves and where you're serving the Lord. Eu sou o Vinícius e ela é a Diana. I'm Vinicius, she's Diana. E atualmente nós estamos a servir a Deus na cidade de Felgueiras. So we're currently serving God in the city of Felgueiras. Nós começamos ali um trabalho no dia 4 de janeiro desse ano. So we started meeting there on the 4th of January this year. Viemos da Inglaterra em agosto do ano passado, onde vivíamos. We were living in the UK and we moved to Portugal in August of last year. Sentimos Deus dar essa direção para que retornássemos a Portugal. We felt God lead us to return to Portugal. E ali começamos a reunir pessoas, estamos reunindo pessoas ali. And then we started, felt led to Felgueiras and started meeting with a small group of people there. Fantástico. Então, Luís, tua vez. Diz-nos um bocadinho quem tu és, onde é que estás, o que é que estás a fazer? So now your turn, Luís. Tell us a bit about yourself. Eu sinto que já fiz isto muitas vezes. I feel I've already done this quite a bit. Eu sou o Luís. My name's Luís. Quando eu tinha 13 anos, a minha família juntou-se a esta igreja. When I was 13 years old, my family joined this family. E eu posso dizer que Deus começou a falar na minha vida e mudou completamente a história da nossa família. And I can say that God spoke to me from that young age and transformed the life of my own family. No ano passado, por volta mais um bocadinho antes de vocês estavam a vir para Portugal, nós estávamos a ir para a Itália. So last year, roughly the same time when they were Vinicius and I coming to Portugal, we as a family were moving to Italy. Muito rapidamente eu senti no meu coração a conversar com algumas pessoas sobre a Itália, um peso por aquela nação. Just very quickly, God started speaking to me as I was talking to people and from Italy and stuff. I just felt a burden in my heart for that nation.
Sem eu saber, Deus estava a falar ao coração da minha esposa que Ele talvez tinha alguma coisa para nós no estrangeiro. And without me knowing, my wife was also feeling from God that God maybe had something for us abroad. E quando nós falamos juntos, começamos a perseguir esta visão. And when we then came together and spoke about these things, we started pursuing this together. E agora há 11 meses estamos a viver em Itália. And so now for the last 11 months, we've been living in Italy. Amém? Então, Luís, conta-nos um bocadinho como é que tem sido estes 11 meses, o que é que tem acontecido, o que é que Deus tem feito nestes 11 meses. So tell us just a little bit how those 11 months have been. Tem sido, temos visto a mão de Deus sobre a nossa família de uma forma incrível. We've seen God's hand over our family in quite an incredible way. Fomos bem recebidos por uma comunidade, uma pequena igreja ali nos arredores de Roma. We were very well received by a small church in the outskirts of Rome, Uma igreja que tem relacionamento com Commission. a church that is in relationship with Commission as well. E simplesmente chegamos lá e começamos a viver a vida. And we simply just landed and started living life there, A aprender uma língua nova. learning the new language. Mas Deus foi bom, os nossos filhos agora já são fluentes em italiano, acredito. But God has been really gracious to us, and our kids, for instance, they are very fluent in Italian already. E ensinam aos pais. And they teach us parents. Mas Deus tem estado a trabalhar em todas as nossas necessidades físicas. Continuo a trabalhar para uma empresa aqui em Portugal, o que é fantástico. And God has really just taken care of all of our needs. I've been able to maintain my job and work remotely. E ao mesmo tempo temos estado a ver Deus a mover-se em Itália de uma forma que nem nós estávamos à espera. Mas eu deixo isso para uma próxima pergunta. And we've also seen God move even in Italy in ways that we weren't expecting. But I'll leave that for the next question. Então, faço a mesma pergunta a vocês. Como é que tem sido este último ano? O que é que Deus tem feito? O que é que tem acontecido? So the same with you guys. Tell us just a little bit about what God's been doing this year. Bom, tem sido uma bênção também, né? Nós temos visto tamanha mão de Deus em tudo. So we also just feel really blessed. We've seen God's hand in everything. Muito cuidado, muita provisão sobre a nossa casa, sobre a nossa família. God taking care of our home, our family. Surpresas de Deus também, lógico, né? Lots of being surprised by God quite often. E sobre plantar uma igreja, nós estamos iniciando o trabalho ali em Felgueiras, como o Vinícius disse. And then also this desire to see to plant a church in Felgueiras, like Vinicius shared. E nós temos um pequeno grupo de pessoas We've got a que são maioria portugueses. We've got a small group that gathers there now. That most of them are Portuguese. E tem sido muito bom. And it's been Para a honra e glória do Senhor. really good and encouraging. Queres acrescentar alguma coisa? Ou então podemos... Sim, força. Não, rapidamente dizer que mesmo vivendo cá em Portugal por alguns anos no passado, Just quickly, we had lived in Portugal for a few years before. nós vemos Deus movendo na nação portuguesa de forma mesmo assim incrível. And now coming back, we see God moving in the nation in quite an incredible way. E tocando os corações das famílias portuguesas para se achegarem a Ele. And touching the hearts of Portuguese families and drawing them to Him. Great. Amém. Eu tenho a certeza que vocês vão ter oportunidades durante este fim de semana também para ir falando com o Luís e com o Vini e a Diana. I'm sure you'll have opportunities even this weekend just to sit with them and ask them more questions. Já tive o prazer de reunir com eles ali em Felgueiras. I've had the privilege and the pleasure of going and meeting with them in Felgueiras, E também tive o privilégio de ir ter com o Luís e a Ana e a família ali and also em Itália. the privilege of visiting Louise and Anna in Italy as well. E tenho a certeza que eles têm muitas histórias para contar, mas agora, para terminarmos, And I'm sure they've got many more stories to tell. But to just finish, eu gostava que nós fôssemos ativos aqui, então digam-me que coisas é que nós podemos orar por vocês, de que forma é que nós podemos orar, o que é que vocês querem acontecer, de que forma é que nós podemos continuar a orar nas próximas semanas. so just share quickly, how can we be praying for you? What are those kind of dreams and things that you're believing God for? Basicamente, o que nós temos pedido em oração para todas as pessoas, So basically what we've been asking everyone to be praying for, sabedoria e discernimento it's wisdom and discernment
para os próximos passos. for the next steps. E a nossa esperança So our hope é que Deus possa encontrar essas famílias, essas vidas, e nós, como igreja, estarmos preparados para recebê-los. is that God would help us and He would find these families, that are open, and that we as a church would be ready to receive them. E Luís? Três coisas que vocês podem estar a orar por nós. So 3 things that you could be praying for us. A primeira, o momento que tivemos agora foi fantástico, não é? Orar pelos nossos filhos, a nova geração. The first, like just now, was fantastic to pray for our children, the next generation. Orem pelos nossos filhos. Please pray for our 3 kids, A Abi, a Priscila e o Daniel. Abby, Priscilla, and Daniel, Que eles possam conhecer no coração deles a aventura que é viver para o reino. that they would also be caught up in this adventure of living for God's kingdom. Eles estão a ser incríveis They've been wonderful, they've been incredible, e queremos que eles continuem firmes. and we want them to continue strong and firm. Temos recentemente 2 pessoas foram batizadas, pessoas com quem eu tenho tido bastante contacto. So recently, the second thing, we've seen 2 people being baptized recently, people that I've been in close contact with. Um deles é o, vamos chamá-lo Mike. One of them, I'm going to call him Mike. O Mike é muçulmano. Mike is Muslim. Eu era muçulmano. Oh, he was. He's come from a Muslim background. Mas teve um encontro com Jesus incrível. But he had an incredible encounter with God. Converteu-se, He became a Christian, foi batizado he was baptized, e agora começou o discipulado. and now he's being discipled. Mas é uma luta. But it's a real fight, a Há struggle, muitas pressões. because he's under a lot of pressure. Por isso estejam a orar pelo Mike So e por mim please enquanto pray discípulo. for Louise as he disciples Mike. A última coisa, estamos a começar como família um curso alfa na nossa casa, já tivemos 2 reuniões. Another thing is that we've started an alpha course as a family in our home. Com We've duas- had two sessions Com 2 famílias italianas. with 2 Italian families that have joined. Há mais uma que se quer juntar também. There's another Italian family that would like to join us as well. Que Deus continue a abençoar That God would bless those times e a dar-nos discernimento para os próximos passos. and giving us discernment for the next steps. Amen. Amém. Então, temos aí os pedidos de oração postos na mesa. So we've had these prayer points put out for us. O convite é simples, é que nós nos levantemos So it's a simple invitation. Let's stand. e fazer aqui um bocadinho de caos. Podem vir, Let's create a bit of chaos. You can podem vir à forward. frente e juntar-se aqui à volta. Eu vou pedir que eles fiquem um mais de um lado, outro mais do Come outro. forward if you'd like to join and pray for them individually. E então gostava que nós viéssemos à frente e ativamente pudéssemos orar por eles, impor mãos e pedirmos a bênção de Deus sobre eles. So if you'd like to come forward and pray for them, otherwise in your places, just reach out your hand and let's be active in prayer and faith. Vamos a isso. Sim, Pai, eu quero agradecer-te por estas 2 famílias que tu escolheste para o avanço do teu reino, Senhor, para serem usados por ti, Senhor. Yes, Father, we do want to thank you for these 2 families that you have chosen and commissioned to be used by you. Senhor, o teu chamado é sempre de nos fazer prosperar. Yes, your calling over our lives is always to help us grow and prosper. Senhor, e tu chama-nos para algo que realmente é muito maior que nós, que dura para uma eternidade. And you call us to something that's so much bigger than us, to something that will last for eternity. E então eu oro, Senhor, que essa visão eterna, maior do que nós mesmos, esteja, Senhor, presente com Luís e Ana e Vinícius e Diana. So I do pray that you'd give that vision of eternity, of that be something that both of these couples would carry in their heart. Trabalho que não vai ser estragado. A work and inheritance that is incorruptible. Senhor, eu te quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre as famílias deles, Senhor. And we do want to lift their families before you as well. Os casamentos, o relacionamento entre casal. Their marriages, their relationships as couples. Senhor, eu oro que tu possas fazê-los prosperar também em termos de família. That you'd really prosper them as a family. Que tu cuides deles. That you'd take care of them. Senhor, que tu os
os ajudes no momento da necessidade. that you'd be with them, that help them in their time of need. Senhor, e é facto, é verdade, Senhor, que Tu estás connosco e nunca nos abandonas. And we know it's true that you are always with us. E nós oramos pelas mãos deles e pela boca deles, que Tu possas usá-los para que muitos sejam salvos. And we pray that for their hands and their mouths that you would use them to see many saved. Senhor, queremos ver e ouvir testemunhos daquilo que Tu estás a fazer em Felgueiras e em Ladispoli. We long to hear more testimonies of what you are doing in Felgueiras and Ladispoli. Senhor, e mobiliza a todos nós para que nós possamos continuar a orar por eles. And Não help só us, hoje, mas all todos of os us, to dias. keep praying for them and keep them in our hearts. Amém. Amen. Então é isso. Não façam disto um momento só de juntos 2026, mas vamos continuar a orar por eles e até ter feedback. Don't make this just something for the conference that we do at the conference. Let's keep praying for them and encouraging them. Amém. Amen. Okay. And now, E agora, I would like to embarrass Vino. eu quero envergonhar o Vino. It's my turn now. Agora é minha vez. How do you like it? Vamos ver se tu gostas. So let's welcome Vino Então, and Julie dar as for an boas-vindas interview. ao Vino e à Julie para uma entrevista agora. By one of the greatest interviewers of all time. Por um dos melhores entrevistadores de todos os tempos. Okay, jokes aside. You want to say something, Vino? Go ahead. Agora, I see you are a lot freer in this conference. o que eu vejo é que estás muito mais soltinho nesta conferência. I wonder where is Anna? Eu estou-me a perguntar, onde é que está a tua esposa? Onde é que está a Ana? It was all premeditated. Okay, since we're talking about, our significant others, Já que estamos a falar de esposas, who are you guys and how did you two meet? contem-nos um bocadinho da vossa história, como é que vocês se conheceram? Okay. So, for those who don't know, he's Vinu and I'm Julie, his wife. Para quem ainda não sabe, ele é o Vino, eu sou a Julie. So we met at a Christmas party many years back. Nós conhecemos numa festa de Natal há muitos anos atrás. He was from a different church and I was from a different church. Nós éramos de igrejas diferentes na altura. It was New Frontier Church at the time. Eram igrejas New Frontiers, por acaso. And we happened to be in the same team. E calhou de estarmos na mesma equipa. And somebody introduced us and we just said hi, hello. That's E it. alguém apresentou-nos ali e nós, pronto, cumprimentamos. But when he went back home, he prayed. Mas quando ele voltou para casa depois do evento, ele esteve em oração. He prayed that, Lord, if this is the girl for me, let her call me up. E ele orou, se esta for a mulher para mim, Deus, que ela me ligue a mim. Yeah. Now this is where the spice will be added to the story. Agora é aqui que entram as especiarias indianas. So I met her on December 29th, so I'm more precise with dates. E eu conhecia no dia 27 de dezembro. Sou mais preciso com as datas. At this Christmas party, she came and I looked at her, absolutely stunning. E ela veio a esta festa de Natal e eu olhei para ela, ela era linda. Yellow dress, Tinha um vestido amarelo, black shoes, tinha uns sapatos pretos, pink lipsticks. tinha um batom cor-de-rosa. I mean, all I remember that. E eu só me lembro disso. And I knew many boys, it was a lot of young people in the room, they all may have looked at her. E eu sei que havia ali muitos outros jovens rapazes naquela sala e provavelmente todos olharam para ela But I'm também. a man of faith. Mas eu sou um homem de fé. So I went straight to God. Então fui diretamente a Deus. And I made one of those audacious prayers. E eu fiz uma daquelas orações bem audazes. Said, Lord, if she's the one I need to marry, E eu which I disse- wanted to marry, E eu disse, Deus, se ela but é I a pessoa wanted to com know the quem will of God. I wanted to eu, know the will of God. eu devo casar, eu quero conhecer a tua vontade. And I said, before I leave the country, E eu disse, antes de eu sair do país, because I was supposed to, on work, I was supposed to leave the country on 13th of February.
porque era suposto, por questões de trabalho, eu sair do país no dia 13 de fevereiro. So I didn't give much time to God. Então não dei muito tempo a Deus. So 13th of February, at a time no mobile phones. Antes, naquela altura também não havia telemóveis. I was living as a bachelor, so I had no phone in my flat. E eu era solteiro, estava a morar como solteiro, eu não tinha telefone em casa. My office, of course, they had phones. É lógico que no escritório onde eu trabalhava, eles tinham And I telefones. didn't give her the office number. E eu não lhe dei o número do escritório também. I didn't even tell her that I liked her. Eu nem lhe tinha dito que eu gostava dela. But on the, yeah. You can say the. So I was working for a chartered accountant company. Mas eu estava a trabalhar numa empresa de contabilidade. So one day, one of the guys from his church called up to talk to my boss. E num dia, uma pessoa da igreja dele ligou para o nosso escritório para falar com o meu patrão. My boss's line was busy. Mas a linha do meu patrão estava ocupada, So I chatted with him a bit, então eu fiquei ali um pouco na conversa com ele. and he asked me from which church I am. E ele foi aí que me perguntou de que igreja é que eu era. And he told me from which church he was. E ele disse-me de que igreja é que ele era. So when I heard that he was from his church, I said, I know a guy named Vinu because I had just met him. E eu disse-lhe ao telefone, dessa igreja eu conheço um rapaz chamado Vino dessa igreja. Yeah. And by then I transferred the line to my boss. E depois passei a chamada para o meu patrão. After a week or so, again he called up to talk to my boss. Passado uma semana, ele voltou a ligar para falar com o meu patrão. Again the line was busy. E mais uma vez a linha estava ocupada. And then I had to talk to him for a few minutes. Então tive que voltar a falar com ele uns minutos. And then he told me Vinu is going abroad. E foi aí que ele me disse, eu vi aquele rapaz, e ele vai para fora do país. So I thought he's going for good. Então eu pensei naquela altura, ele vai-se embora de vez. So I said, give me his number, I'll say bye to him. Então, e eu disse, então, se é esse o caso, podes-me dar o número dele para eu me despedir dele, que ele vai-se embora. So I called him up to say bye to him. Então eu liguei-lhe para me despedir dele. And on the 12th of February, E no dia 12 de fevereiro, happened to be my birthday. que por acaso é também o meu aniversário, She didn't know. ela não sabia isso, She called up my office, ela ligou para o meu escritório. and that's how the connection was established. E foi assim que foi feita a ligação, a conexão. And it's been 32 years. E são 32 anos de casados. She's still calling to inquire about me. Ela ainda, é ela que me liga ainda. Single guys, there's hope for you yet. Rapazes solteiros, ainda há esperança para vocês. Our God is a God of miracles. O nosso Deus é um Deus de milagres. So, guys, it's such a lovely story. Thank you for sharing. Do you think you can tell us a little bit about Mumbai and Living Hope Church? And what's it like being a church there in your context? Obrigado por partilharem a vossa história. Mas também queria perguntar se vocês podiam partilhar agora um pouco de como é viver em Mumbai e liderar uma igreja nesse contexto. India has over 1.4 billion people. A Índia, como país, tem mais de 1,4 bilhões de pessoas. Mumbai city A alone cidade de Mumbai has over 22 million people. tem mais de 22 milhões de pessoas. So we have people everywhere. Então há pessoas em todo lado. We don't have churches everywhere. Nós não temos igrejas em todo lado. So the church that we are part of, Então a igreja que nós participamos, which I'm privileged to lead for the past 28 years. que eu já lidero há 28 anos, Living Hope Church started in 1989. The first 9 years was led by another pastor. Then it was handed over to me. então a igreja foi fundada em 1980 e durante os primeiros 9 anos foi liderada por um outro pastor que depois entregou a igreja a mim. We have over 30 churches commission churches in Mumbai city. E então agora temos cerca de 30 igrejas da Commission em Mumbai. And altogether maybe 45 new frontiers churches. 30 are from commission, 15 are from regions beyond. E ainda existem umas outras 15, ou seja, 45 ao todo, que fazem parte da família New Frontiers. Yeah.
what would you say is something that the church in the West could learn from the church in India? Everything. O que é que tu dirias são lições que a igreja, no nosso contexto, no Ocidente, podia aprender com a igreja na Índia? All right. O Vino disse tudo. I'm just taking a little bit of liberty to be a little funny, like Peter said. I live up to what he said. Estou só a brincar um bocadinho. All right. Also, you asked me, Luis, in terms of what it is like leading a church in Mumbai. Tu perguntaste, Luís, como era liderar uma igreja em Mumbai. Julie and I both come from Catholic background. Eu e a Julie, os dois viemos de um background católico. The church that we lead that area is known as IC Colony, which means Immaculate Conception. It can't be more Catholic than that. Então, a área onde nós lideramos a igreja, aquela zona é conhecida como uma zona da Imaculada Conceição. Por isso, não é, como uma área é muito católica. But it has been, over the years, it has been the challenge to lead or to be a follower of Christ is becoming difficult. Mas ao longo dos anos, de facto, este desafio de sermos seguidores de Cristo, naquele contexto, tem se tornado mais difícil. Couple of months ago, Há uns 2 meses atrás, our state has passed a freedom of religion bill. o nosso Estado ali passou uma nova lei que tem a ver com a liberdade de religião. It is really going to affect us. E a realidade é que nós sabemos que isso vai mesmo afetar as nossas igrejas. What the West could learn from us, O que o Ocidente pode aprender com o nosso contexto, I think we learned a lot from the West. eu acho que nós aprendemos durante muitos anos muito com o Ocidente. Missionaries came to India. Foram missionários desta parte do mundo que foram para a Índia. UK, US, Germany, and other countries have been hugely, contributed to those things. Missionários do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos contribuíram muito para essa But evangelização. now that when I come to West, Mas agora quando eu visito o Ocidente, what I see, I'm not saying it is something that I want you to correct, but I do see, because in the West things are provided, you have better living standard, you are self-sufficient. o que eu vejo ao visitar é que realmente aqui neste contexto You are more independent. têm mais independência, têm melhor qualidade de vida, têm mais recursos. To an extent, all those things are good. E até um certo ponto tudo isso é muito bom. But I do feel the church in the West maybe we have things to learn in terms of faith. Mas o que eu sinto é que às vezes a igreja no Ocidente o que podia aprender é aprender mais sobre a área da fé. Because you have so many provisions that will take care of your life. Porque há tanta coisa que nos vai ajudar, não é, a viver uma vida boa e a cuidar da nossa vida. Some people limit God only to a Sunday meeting. Há pessoas que limitam o trabalho de Deus simplesmente àquilo que é uma reunião de domingo. India as a nation very open to anything connected to spirituality. Na Índia, como nação, somos uma nação que está muito aberta a conectar-se com qualquer coisa do mundo espiritual. That is advantage for us. Isso é, no fundo, uma vantagem que nós temos. To be a witness for Christ. Porque nesse contexto sermos uma testemunha para Cristo. But I think in the West, scientific advance, self-sufficiency, Mas aqui, these things come in the way of people exercising faith. Uma mente mais racional, mais científica, termos acesso a tudo e uma boa qualidade de vida, todas essas coisas acabam por, às vezes, abafar esta vida de fé. We need faith on a daily basis. E nós precisamos de fé diariamente. Vinu, recently, in the last year and a half, we heard that you have taken over. It is now over 2 years. Over 2 years, wow. Yeah. I count every day. Okay, so that's a great cue for our next question. So
what have been your learnings in the last 2 years, and what are the things that excite you about what's happening in Commission? Então, nos últimos 2 anos, ouvimos hoje de manhã, o Vino começou a liderar a nossa família de igrejas, Commission, e o Luís está a perguntar, então, que coisas é que tu aprendeste, não é? E recebeste nestes últimos 2 anos, e também que visão, aquilo que te entusiasma com o futuro daquilo que Deus está a fazer na família de igrejas. I learned how to travel more, Aprendi a viajar muito mais how to accumulate air miles. e acumular muitas milhas aéreas. Now, I think last 2 years, so the actual official handover took place in July. Então, nos últimos 2 anos, July 2024. a passagem, digamos assim, de mão oficial foi em julho de 2024. But I started functioning by the end of May and starting with June. E foi, na realidade, em maio que se concretizou. What I have learned, I think I have learned to be patient. O que eu aprendi a ser paciente. I'm trying to understand what it means to lead a family of churches and understanding culture. E estou a tentar aprender o que é que significa liderar uma família de igrejas e entender também as diferentes culturas. Those of you don't know my story. I come from the southernmost part of India. It's a small state. Para vocês que não conhecem a minha história, eu cresci num pequeno estado da Índia que é na ponta mais a sul do país. If you take a pen and you put a dot on the global map, my village will not even feature. Se vocês pegarem numa caneta e colocarem num mapa, só assim um pontinho da caneta, a aldeia onde eu cresci nem sequer vai entrar. My story is a bit like how David became the king of Israel. A minha história é um pouco semelhante com aquela de David, como ele se tornou o rei de Israel. I think I'm that boy from the field. Eu acho que sou aquela criança, aquele jovem do campo. But I do know that I'm on a daily basis I'm assured of God's call upon my life. O que eu tenho sentido é que diariamente sentido a necessidade de estar seguro no chamado de Deus sobre a minha vida. I need to remind myself I don't stand on my own. I stand on the shoulders of those who gone ahead of me. E tenho sempre a relembrar a mim mesmo que eu não estou aqui sozinho, eu estou também agora a caminhar sobre os ombros daqueles que foram à minha frente. So Guy and Heather have been hugely instrumental in where Julie and I are today. Então, o Guy e a Heather, por exemplo, têm sido fundamentais a trazer-nos até aqui esta jornada. So we still respect and honor what they have invested in me. Então, nós continuamos, obviamente, a respeitar muito aquilo que eles e a honrar aquilo que eles investiram em nós. So, in order to make that as a testimony, we need to be responsible with the call. Então, também para continuar e ser fiel a esse testemunho, queremos ser responsáveis com o chamado de Deus sobre a nossa vida. Understanding the English culture compreender, por exemplo, a cultura inglesa has been one of the greatest learning. Para mim tem sido uma das maiores curvas de aprendizagem. So when the English people say interesting, então quando um inglês diz, que interessante. Coming from India, I thought they are really interested in what I said. Eu vinha da Índia, eu pensei que eles tinham o mesmo interesse naquilo que eu estava a partilhar. But then one good friend told me that when the English say interesting, mas um bom amigo meu disse, olha, quando um inglês te diz, what they actually meant, o que eles queriam dizer verdadeiramente is rubbish. É que a tua ideia não presta. So I learned that. Então eu aprendi isso. So I'm learning a lot more English phrases. Então estou a aprender muito mais da cultura inglesa. Julie, I've got a question for you. Is there something that people see in Vino as something really spiritual, but then you think, well, that's just Vino, that's just him? Há qualquer coisa, é uma pergunta para a Julie. Há algo no Vino que às vezes pessoas comentam que apreciam e que acham que é muito espiritual na vida dele, mas que a Julie pensa, mas isso é simplesmente o Vino, é como ele é.
I think leadership is not easy, as you all know. O que eu sinto é que liderança não é fácil, como todos vocês sabem. But I've not seen Vinu ever saying that I'll give up because it's not easy. Mas eu nunca vi o Vino dizer, eu vou desistir porque não é fácil. He's a man of prayer. Ele é um homem de oração. He's even fasted for 40 days. E ele já orou e jejuou 40 dias até. I think that's his secret. Eu acho que é esse o segredo, entre aspas. His dependence on God. A dependência que ele tem de Deus. And even in the midst of difficulties and challenges, E mesmo no meio de desafios sim, he goes back to God. ele volta para Deus. And I think that's what is unique about him. E eu acho que isso é uma coisa bem diferente ou única nele. How about you? Thank you, sweetheart. It's worth, this very line is worth you coming to Portugal. Obrigado, querida. Foi por isto que valeu a pena trazer-te para Portugal. So, what's it been like having to? Now you're here with us, and it's amazing. But what's it been like having to sometimes release Vino to go and do these things? Agora, desta vez, tu tiveste a oportunidade de viajar com o Vino, mas com certeza há muitas vezes que isso não acontece. Como é que tem sido para ti, como esposa, ter que libertar o teu marido para viajar aos diferentes contextos? Sometimes I miss him because he is not around. Por vezes, de facto, eu sinto saudades dele porque ele não está presente. But I feel in that God is broadening my shoulders. Mas também vejo nisso Deus como que a aumentar os meus próprios ombros, a minha capacidade. So once what he was doing, I do some of those things now back home. Então, some of the things he was doing. Então, por exemplo, algumas das coisas que ele fazia antes, eu também comecei a fazer. como a canalização, a eletricidade, arranjar as coisas lá em casa. Yeah, some Sim, of that. às vezes sim. No one believes you do that, Vino. Come on. But also, I mean, taking some more responsibilities Mas, in the local church. mas também tenho assumido mais responsabilidades na igreja local também. And I assume that he got a lot better at packing suitcases as well. Is that true? Who's the better one at packing suitcases? Yeah, because it's very difficult to please him. A perguntar qual dos dois é melhor a fazer uma mala de viagem, e o Vino disse, eu sou melhor, e a Julie disse, sim, mas é porque ele é muito esquisito e gosta de fazer as coisas de uma certa maneira. You know, Luis, during my corporate career, Durante a minha carreira no mundo corporativo, I traveled to 16 countries. eu viajei a 16 países diferentes. And I think God prepared me E eu acho que nesse how to momento pack. Deus preparou-me e ajudou-me a aprender como fazer uma mala, por exemplo. So, 32 years of marriage, he has absolutely no contribution in packing my Por suitcase. isso, em 32 anos de casamento, ela nunca contribuiu para ajudar-me a fazer uma mala. She pack hers, I pack mine. Ela faz a mala dela e eu faço a minha. Yeah, but I think I'm okay. I mean, I don't need more than 2 hours for an international trip packing. E eu não preciso de eu não preciso de muito tempo para fazer uma mala. Yeah. So another thing, Julie, I mean, I spent last year, towards the end of last year, I spent 1 month, little over a month in the UK. E outra coisa em relação a Julie, o ano passado, por exemplo, passei um pouco mais do que um mês seguido no Reino Unido. In those 1 month, every day I used to speak to her. E nesse mês, todos os dias, eu falei com ela. She said Ela disse, he was better off when he was away talking to me on daily basis. ele falou mais comigo, era melhor a falar comigo todos os dias quando ele estava fora. Sometimes when you are in the house, Porque às vezes quando estamos em casa but you don't spend time talking to each other. e podemos nos ver, mas não paramos para falar um com o outro. And I think she appreciated that, isn't it? E acho que a Julie também apreciou esses momentos. Also, when most of the time it's in UK because a lot of meetings happen there. E muitas das vezes, realmente, o que acontece é que o Vino tem que viajar bastante para o Reino Unido. But I
I just want to thank you, our friends Tony and Sally, Mas quero aproveitar para agradecer aos nossos amigos, o Tony e a Sally, because they have kept their home open over there. porque a for casa us. deles está sempre aberta para nós ali. And they said, this is your second home. E eles já nos disseram mesmo, esta é a vossa segunda casa. So I really want to appreciate you in front of them, Tony and Sally. Então quero mesmo apreciar-vos também à frente de toda a gente. I also want to appreciate them. E eu They também. said it's their second home. I want to see their will. Eles disseram que é a segunda casa, mas eu ainda quero ver o testamento deles. Okay, turning back to more serious subjects. Agora, voltando para um assunto mais sério. Looking at the next 5 to 10 years, what are your hopes and dreams? Olhando para os próximos 5 a 10 anos, o que é que são algumas dos teus sonhos, esperança para a Commission? I think Andrew and Peter was with us in February in Goa. Sim, o Pedro e o André estiveram connosco em Goa, na Índia, em fevereiro. So 2015, in this very place, you know, here in Penafiel, Em 2015, aqui, precisamente, aqui em Penafiel, Guy talked about doubling of commission churches. o Guy Miller falou na altura sobre sentir que Deus estava-nos a chamar para duplicar o número de igrejas dentro de Commission. In that visit, Peter and Marie-Jean, they broke the news about their twins. E durante essa mesma visita, o Pedro e a Maria João ficaram a saber que iam ter trigêmeos. And then later it was Que iam ter gêmeos, sim, e depois descobriram que iam ser trigêmeos. So we saw as like a guy prophetically sharing with us, and then we saw this sign. But Então, then I went back to India and I said to our leaders, let's believe God for, not for doubling, let's believe God for tripling. Então o Guy trouxe essa quase visão profética que depois vimos confirmada também no natural com as notícias do Pedro e Maria João. Mas eu voltei para a Índia e eu partilhei ali com os meus líderes na Índia. Vamos acreditar em Deus para um triplicar, não um duplicar. 2015 we were 55 churches in India. Então, em 2015, nós éramos 55 igrejas na Índia. By 2020, we became 218 churches. Em 2020, nós éramos 218 igrejas. And then we believed God for the next 10 years, that's 2030, we will be 1,000 churches. E depois sentimos e acreditamos que Deus nos estava a desafiar para acreditar que no ano 2030 seríamos 1000 igrejas. That time, Guy was leading commission. Por essa altura, o Guy ainda estava a liderar Commission. So if you ask me today, what would I love to see in the next 5 years? Então, se perguntar a mim o que eu gostava de ver nos próximos 5 anos, Across our family of churches, é que através de toda a família de igrejas, we would become a family of 1,000 churches. nós seremos uma família com 1000 igrejas. We are, at the moment, Nós estamos neste momento, 628 churches. somos 628 igrejas. Majority comes from India, A maior parte dessas igrejas estão na Índia, but then there are 19 other nations also mas depois- pursuing the similar vision. temos igrejas em 19 países diferentes que estão atrás dessa mesma visão. But the other thing I would love to see, Mas a outra coisa que eu gostava de ver, the Ephesians 4 teams, that is apostles, prophets, pastors, teachers and evangelists, that kind of team serving the local church as well as the wider work and the nations. é ver equipas de dons de Efésios 4, apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista, a servirem estas igrejas locais nestes diferentes contextos de diferentes nações. So that Ephesians 4 team is known as the EPES team. Estas equipas nós usamos, chamamos de We want to equipas see a APES. multiplication. We want to see a multiplication of that across the nations. Queremos ver essas próprias equipas a multiplicarem-se por entre estas nações. And so each team working together with those 5 gifts, operating in strength that will enable us to multiply and grow a lot faster Então- without being centrally monitored. Cada equipa a trabalhar
e a funcionar com os diferentes dons em uníssono, não é? Para ver essas igrejas a serem fortalecidas e a multiplicarem-se e a tornarem-se um movimento cada vez mais descentralizado a nível de There will be liderança. challenges, Vai but I haver think it's a desafios. great model for us to pursue. Mas é um modelo fantástico que sentimos que Deus quer que nós sigamos. And how can we pray for you guys as a couple as you lead us into this vision? E então, como é que podemos orar por vocês como casal ao dirigirem-nos nesta... The first thing is, I want us everywhere, all our family of churches across the Commission family, A primeira coisa é que eu quero que todos nós, por entre esta família que é Commission, to own this vision in que, the first place. que cada igreja possa sentir-se parte desta visão e desta missão. So it's not just, Vinu and Julie or Vinu and team doing it. It's all of us involved. Então, que não é só uma coisa do Vino e da Julie ou do Vino e da sua equipa, mas é algo nosso, de que todos estamos envolvidos. So the three things that you could really pray for God's for protection on us. Então, as três coisas que vocês podem orar. Orem por proteção para nós. I mean, the way things are going politically in India, A forma como as coisas estão a ir a se direcionar politicamente na Índia, there are dangers for me as a leader. há perigos que eu enfrento como líder lá. I'm not too sure how long I will have the freedom to do what I'm doing right now. E eu não sei o quanto tempo eu tenho ou vou ter a liberdade para fazer o que eu estou a fazer hoje em dia. Our leaders, including myself, could be arrested. Aos nossos líderes, incluindo eu mesmo, podemos ser presos, We could be in jail. podemos ser colocados na prisão, But I want us to pray for protection for us. mas quero que vocês todos orem por proteção por nós. Secondly, God's provision. Em segundo lugar, pela provisão de Deus. Spiritual strength, physical, emotional. Força espiritual, mas força também How do we física navigate? e emocional. How do we navigate through these different challenges? Como é que navegamos no meio destes desafios? So pray for protection for all our churches, families, leaders, especially in those countries where preaching the gospel is becoming tough. Então, orem por isso, por todos os nossos líderes e as suas famílias, em todos estes contextos onde está a ser cada vez mais difícil fazer o que temos feito e pregar o Evangelho. Third thing you could pray for us. E a terceira coisa, I always believe that I'm a man of the Spirit, eu sempre acreditei que sou um homem do Espírito and I want to remain. e quero permanecer um homem do Espírito. And I want the presence of God E quero at a all presença times de in Deus. my life. I do not want commission or what I'm doing is governed by program and strategy, and those things are helpful. O que eu não quero é que o Commission se torne simplesmente um movimento que está demasiado dependente em estratégias ou programas. Isso por vezes ajuda, I want to be a man of the presence of God. mas eu quero permanecer um homem da presença de Deus. Thank you. Thank you, guys. I think that was amazing. Acham que podemos orar pelo Vino e a Julie agora? So, what do you think? Can we pray for Vinu and Julie? And Yes, please. I would like to add also pray for us as a family, for our children as well, that it wouldn't just be his vision, but it would, they will be caught up in all that God is doing in Também- our lives. We got 2 sons. Our elder son is married. também só gostava de acrescentar e pedir também que possam orar também especificamente pela nossa família. Nós temos 2 filhos, o mais velho que já é casado. And also God would give us men and women who stand with us in unity. Que eles próprios possam também se sentir parte deste chamado que Deus nos trouxe e que outros casais também se possam juntar e fazer parte, fortalecer. We are so grateful to God for all that He's doing in our midst. Estamos tão gratos a Deus por tudo aquilo que Ele está a fazer no nosso meio. And just pray that it would continue and we would grow. E orem que continue e que continue a crescer. Amém. Então vamos ficar de pé. So let's stand. E vamos honrar
o Vino e a Julie. Let's honor Vinu and Julie. Vamos orar por eles. Let's pray for them. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deles, Let's pray for God's blessing over sobre their a lives, família deles, for their family, a sua igreja ali em Mumbai, for their church there in Mumbai, o ministério, o trabalho em commission, their ministry and their work in commission, mas especialmente aquilo que o Vino disse agora no final. but especially for this that Vinu shared at the end, Que eles continuem a ser um casal do Espírito, that they continue to be a couple of the Spirit, como já ouvimos hoje. como, like we've heard even today. Não é pela força nem pelo poder, It's not by strength or might, mas é pelo teu but Espírito. by your Spirit. Eu até acrescentei, não é por estratégias e por planos humanos, And I'd add to that, it's not through strategy or human plans, mas pelo teu but Espírito. by your Spirit. Então vamos estender as mãos So let's just reach out, e vamos orar let's pray, Vino e a Julie. for Vinu and Julie.